E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Ensino médio? Achou que eu ia esquecer de vocês? Não. Tem questão da avaliação diagnóstica, da pré-avaliação diagnóstica para vocês também, tá bom? Questõezinhas de ensino médio, tá? Essa questão aí, gente, é uma questão de álgebra e funções. Uma dica: você do ensino médio precisa focar muito na parte de funções. Todo tipo de função que você já estudou, tá? Primeiro grau, segundo grau, modular, logarítmica, exponencial, tá? Foquem nessas funções. Vai ser a chave do seu sucesso. Beleza? Aqui nós temos uma questão de função do primeiro grau, tá bom? É a questão aí do CAED, tá? A mesma instituição que vai aplicar a prova diagnóstica para vocês. Então, bora para a resolução dela. Diz assim, ó, o valor V em reais para produzir X unidades de um componente mecânico é dado por V de X igual a 5x mais 100. Eu quero saber qual é o valor para se produzir 100 unidades desse produto. Presta bem atenção. V é o valor em reais e X é a quantidade de unidades que eu vou conseguir produzir. Ó, X é a quantidade de unidades que eu vou produzir e ele diz o que aqui? Que eu quero produzir 100 unidades. Então, ó, produzir X unidades, produzir 100 unidades. O que você vai fazer? Vai substituir esse X pelo 100, vai trocar o X pelo 100, beleza? Ó, vai trocar o X pelo 100. E aí, trocando o X pelo 100, tanto do lado esquerdo como do lado direito, o que vai acontecer? Você vai ter V de 100, 5 vezes 100, mais 100. Né? Ó, você tem X aqui e você tem 100 aqui. Ó, vai trocar o X pelo 100. Só vai fazer isso. Vamos ter, então, V de 100 igual a 5 vezes 100 mais 100. Ó, multiplicação e adição, resolva a multiplicação primeiro. Ó, 5 vezes 100, 500. Mais 100, 600. Então, meu custo aí de produção vai ser o quê? R$ 600. A alternativa, gente, letra D. Então, a questão básica, rápida e fácil. Se você pegou essa ideia, ó, você já está muito bem aí preparado para a avaliação diagnóstica de Pernambuco. Beleza? Gostou da questão? Deixa o likezão. Não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os amigos. Se pintou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Em seguida, mais questões para você aí do ensino médio, beleza? Vou ficando por aqui agradecendo demais a atenção de todos e até a próxima. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma questãozinha aí da nossa pré-avaliação diagnóstica do ensino médio, tá bom? Uma questãozinha aí da parte de geometria, ou seja, nós vamos calcular algumas áreas, tá bom? Diz assim a nossa questão: o campo de futebol abaixo tem as seguintes medidas. Então, você tem um campo de futebol com um comprimento de 96 metros por uma largura de 40 metros. Eu quero saber qual é a medida da área desse campo em metros quadrados. Pessoal, é só a gente lembrar que para calcular a área de um retângulo, né, ó, você tem uma figura retangular, você tem um retângulo. Para calcular essa área, é só você pegar o comprimento do retângulo e multiplicar pela largura. Ou, como vocês mesmos dizem, base vezes altura, tá? Lembrando que a altura ela é sempre perpendicular à base, ou seja, a altura sempre forma 90 graus com a base, tá? Então, ou você diz que é comprimento vezes largura, ou você diz que é base vezes altura, tá? Dá no mesmo. E aí, gente, como ele quer em metros quadrados, para eu chegar em metro quadrado, eu tenho que ter metro vezes metro.
Se as medidas aqui não estiverem em metro, eu tenho que converter para metro para achar a área direto em metros quadrados. Como elas já estão aqui, ó, eu vou multiplicar metro por metro, eu vou encontrar metro quadrado. Então, já é meio que direto, tá? O comprimento desse campo é 96 e a largura é 40, tá? Ou a base é 96 e a altura é 40. Então, vou multiplicar um pelo outro, tá? Ó, 96 vezes 40, e fazendo as continhas aí, ó, 96 vezes 4 vai dar 384. Acrescentando um zero aqui, 3.840. Metro vezes metro, metro quadrado. Você já achou aqui a tua área. A tua área é 3.840 metros quadrados, ou seja, a tua resposta está aqui na alternativa A. Bom, a alternativa A, em cálculos simples de áreas aí, tá? Eu acredito que vocês não vão ter muito trabalho para desenrolar uma questão desse tipo, tá bom? De toda forma, se gostou, deixa o like no vídeo. Não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Teve alguma dúvida? Deixa o comentário aqui no vídeo, tá bom? A gente vai esclarecer depois vocês. Tranquilo? Agradeço aí a atenção de todos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Terceira questão aí da nossa pré-avaliação diagnóstica do ensino médio, tá? Questãozinha aí clássica de funções. Como falei lá no primeiro vídeo, funções é um negocinho que vocês vão precisar bastante nessa avaliação diagnóstica, perfeito? Então, vamos aqui à resolução da nossa questão. Diz assim, ó. A tabela abaixo relaciona o volume de água de um reservatório com o tempo necessário para atingir esse volume. Então, você tem uma tabelinha aqui que relaciona o tempo em minutos com o volume em litros, certo? 5 minutos, 170 litros, 10 minutos, 340 litros, 15 minutos, 510 litros, 20 minutos, 680 litros. Eu quero saber qual é a expressão algébrica que relaciona o volume V em litros com o tempo T em minutos. Bom, primeira coisa que a gente vai observar, se liga nessa dica. Ó, daqui para cá aumentamos 5 minutos e daqui para cá aumentamos 170 litros. Ó, quando passou 5 minutos, aumentou 5 minutos, aumentou 170 litros, beleza? Daqui para cá agora, mais 5 minutos, mais 170 litros, ok? Mais 5 minutos, mais 170 litros. Ou seja, o que eu estou conseguindo perceber? Eu estou conseguindo perceber que a cada 5 minutos que se passam, o meu volume aqui ele aumenta em 170 litros, certo? Se eu quisesse, então, voltar no tempo aqui, ó, voltando 5 minutos, eu teria um tempo zero e eu teria um volume também zero, certo? Ó, dá para perceber que o meu crescimento aí, o meu decrescimento, ele é proporcional, ó. Então, a cada 5 minutos que passam, aumenta 170 litros. Se eu voltar 5 minutos, eu diminuo 170 litros. Então, seriam 170 litros a cada 5 minutos. Ó, se eu voltar aqui de 5 para 0 minutos, o meu volume inicial ele vai ser zero. Beleza? Então, eu tenho aqui um crescimento do meu volume à medida que o tempo passa e vai ocorrendo sempre por igual, ou seja, vai ocorrendo sempre proporcionalmente, certo? Isso aí é uma característica da função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, o crescimento ou decrescimento dela é sempre proporcional, tá? Então, já deu para sacar aqui pela tabela que eu tenho uma função do primeiro grau. Agora, eu preciso montar a expressão algébrica. Então, nota aqui comigo.
é uma expressão que vai relacionar V com T, certo? Então, ela vai ser uma função V de T igual a T mais B. Ó, V de T a T mais B. É uma função aí do primeiro grau. Esse A aqui, gente, esse A é a taxa de variação da função. E esse B vai ser o meu valor inicial, tá? O que é a taxa de variação? É o quanto está crescendo ou decrescendo por minuto. E o que vai ser o meu valor inicial? Seria o meu volume no instante zero, ou seja, quando eu comecei a encher o tanque, tá? Então, pega aí a ideia. B é o valor inicial, ou seja, seria o volume inicial do tanque, ou seja, quando eu comecei a contar o tempo, né? Começa a contar o tempo do zero. Quando eu comecei a contar o tempo, qual era o volume do tanque, tá bom? E o A vai ser a taxa de variação, ou seja, quanto que eu estou conseguindo encher desse tanque a cada minuto, certo? Então, o volume inicial, tá? O volume inicial vai ser o volume quando o tempo é zero. Se o tempo é zero, o volume é zero. Então, comecei a encher esse tanque quando ele estava vazio. O meu B ele é zero, certo? E a minha taxa de variação, ó, eu estou vendo aqui que ele está enchendo 170 litros a cada 5 minutos. Deu para perceber aqui, ó? 170 litros a cada 5 minutos. Ou seja, ele está enchendo 34 litros por minuto. Então, a minha taxa de variação é 34, o meu A é 34, e o meu B, que é o volume inicial, ele vai ser zero. Pronto? Ó, então eu vou ficar com a minha função V de T, 34T mais zero, ou seja, F de T igual a 34T. O meu volume, esse F de T seria o meu volume é igual a 34T, ou seja, a minha resposta, gente, está exatamente aqui na alternativa E, beleza? Então, pega essa dica aí. Crescimento ou decrescimento proporcional é característica da função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau, a estrutura dela é essa, beleza? O A é a taxa de variação, ou seja, no caso aqui, quantos litros eu estou enchendo a cada minuto, seria a variação de V em relação ao tempo, certo? E o B seria o meu valor inicial, seria o meu volume inicial, seria o meu volume quando o tempo é zero, tá? Então, eu estou conseguindo encher 170 litros a cada 5 minutos, ou 34 litros por minuto, o A é 34, e o B, que é o meu volume inicial, ele é zero. Então, eu vou ficar com 34T mais zero, ou simplesmente 34T. Tranquilo? Gostou aí da resolução? É uma questãozinha clássica, tá? Vai aparecer uma ou duas dessas lá na tua prova. Então, já se liga nessa estratégia e replica ela na tua prova. Tranquilo? Agradecendo aí já a participação de vocês, a audiência de vocês. Daqui a pouco tem mais um videozinho, mais uma questão que a gente vai resolver aqui com vocês, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma questão aí da nossa pré-avaliação diagnóstica para as turmas de ensino médio, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Gostou do vídeo, deixa o likezão aí, tá bom? Compartilha esse vídeo com os amigos, tá? Se entendeu tudo direitinho, ótimo. Se não, deixa suas dúvidas aqui nos comentários, beleza? Vamos lá. Questãozinha de geometria clássica, gente. Ó, diz assim: Getúlio cercará um terreno triangular que será utilizado no plantio de algodão. Esse terreno já possui cerca de 2 de seus lados, sendo necessário cercar apenas o terceiro lado, conforme representado na figura abaixo, certo? Então, esses 2 lados aqui já são cercados, né? E
esse daqui é o lado que ainda vai ser cercado. Eu quero saber qual é a medida do comprimento do lado desse terreno que deverá ser cercado. Galera, deu para perceber aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo, né? Ó, um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Há dois caminhos para você resolver isso daqui. Um é convencional, um acredito que vocês conheçam, que é aplicar o teorema de Pitágoras, né? Você tem aqui os dois lados que passam pelo ângulo reto, que são os catetos, e você tem esse lado que fica de frente para 90 graus, que é a hipotenusa, é o maior lado desse triângulo, né? Por Pitágoras, você dizia que esse lado ao quadrado, mas esse outro lado ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. E aí você gera uma equaçãozinha que permite resolver o problema, tá bom? Só que aqui, como ela é uma questão especial, eu também vou te dar uma dica especial, beleza? Observe que lá nos meus vídeos de matemática básica, né? Nos vídeos de geometria, eu sempre falo do triângulo pitagórico, tá? E aí eu vou falar novamente para vocês aqui do triângulo pitagórico, tá? O triângulo pitagórico, gente, é um triângulo retângulo onde um dos catetos mede 3, o outro mede 4 e o outro mede 5. Ó, então, triângulo pitagórico, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Aí você vai me dizer, certo, Wagner, mas o que esse triângulo pitagórico tem a ver com o triângulo da questão? Muito simples. Observe que aqui, ó, eu tenho na minha hipotenusa o valor 5, tá? Ignore a unidade de medida. Aqui eu tenho 5, tá? E aqui no meu triângulo da questão eu tenho 1000, tá? Ó, então, de 5 para 1000, eu multipliquei 200 vezes, né? Ó, de 5 para chegar em 1000, eu multipliquei por 200. Observe que de 4 para 800, eu também multipliquei por 200. Então, se você observar bem, esse triângulo aqui ele é proporcional, portanto, semelhante ao da questão. Então, é só você pensar nisso, ó. Ó, a hipotenusa, ela está 200 vezes maior daqui para cá, ó, de 5 para 1000. Eu multipliquei por 200, então aumentei 200 vezes o valor da hipotenusa. O cateto maior, né, que é esse daqui, ó, eu também aumentei em 200 vezes, ó, 4 vezes 200 dá 800. E, como aqui há uma semelhança de triângulos, né, dois triângulos proporcionais, lógico que o cateto menor também vai estar multiplicado 200 vezes. Ou seja, o cateto menor seria 3 vezes 200, 600 metros, tá? Aqui eu poderia, né, passar a unidade, né, de centímetros para metros, beleza? Ó, então, a dica é muito simples. Daqui, ó, ignore a unidade. De 5 para 1000, aumentou 200 vezes. De 4 para 800, aumentou 200 vezes. Então, de 3 para essa medida aqui, ó, para a medida que eu estou considerando, também vou aumentar 200 vezes. 3 vezes 200, 600. Como aqui no meu triângulo todas as medidas estão em metros, essa daqui também estará. E é essa a nossa resposta, justamente a resposta que está aqui na alternativa B, tá bom? É claro, você pode resolver esse problema aí pelo teorema de Pitágoras, mas observando esse triângulo pitagórico, eu creio que você vai ganhar muito mais tempo e vai ter uma solução muito mais tranquila, certo? Belezinha aí? Então, fica a dica, triângulos pitagóricos. Quer mais detalhes sobre isso? Procura meus vídeos de geometria básica, tá? Aqui no canal do YouTube, tá? Vou ficando por aqui, agradecendo aí a atenção de todos e daqui a pouco tem outro videozinho, tá certo? Um abraço e eu vou ficando por aqui. Fui! E aí, galerinha, tudo bem com vocês?
Mais uma questão para o ensino médio, visando aí a avaliação diagnóstica do estado de Pernambuco. Beleza? Questãozinha clássica aí, vocês estão vendo, de reta numérica. Quase todo ano aparece uma questãozinha dessa. Então é bom a gente dar uma mostrada aqui para vocês, né? Para já ficar bem legal, vocês ficarem bem preparados aí, tá? Lembrando que se você gostar desse vídeo, deixa o like aí. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve. Me ajuda compartilhando aí o vídeo para os seus amigos aí da rede estadual de Pernambuco. Beleza? Ficou com dúvida? Deixa o comentário aqui no vídeo que eu vou responder você. Tranquilo? Vamos ver a questão aqui. Observe a reta numérica desenhada abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Ó, ela está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto P representa nessa reta que número? Então, bora lá. Gente, toma como referência, toma como sua referência aquilo que você já conhece, ó. Essa daqui é a posição do decimal 2,30 e aqui é a posição do decimal 2,37, perfeito? Se eu for caminhar do 2,30 até o 2,37, observe que eu vou andar uma marcação, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, do 2,30 até chegar no 2,37, eu caminhei 7 marcações. 7 marcações para uma distância, vamos dizer assim, de 7 centésimos, né? Ó, porque você tem a parte inteira que é 2, a primeira casa decimal é a casa dos décimos e a segunda casa decimal é a dos centésimos. Então, de 2,30 para 2,37 tem uma distância aí de 7 centésimos. E é uma distância também de 7 marcações. Veja que os segmentos estão divididos em partes iguais, são segmentos de mesma medida. Então, eu vou pegar esses 7 centésimos e vou dividir em 7 partes iguais. Ó. Exatamente aqui, ó. Uma parte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se eu divido 7 centésimos em 7 partes, cada parte vai me dar 1 centésimo. Ou seja, eu preciso saber que a distância de 2,30 a 2,37 são 7 marcações de 1 centésimo. Portanto, 7 centésimos. Dessa maneira, de 2,30 até chegar em P, eu tenho 1, 2, 3 marcações de 1 centésimo. Então, de 2,30 para P, eu tenho uma distância aí de 3 centésimos. Ou seja, 2,30 mais 3 centésimos, eu vou para 2,33. E é essa a minha resposta. 2,33, porque ó, aqui eu tenho 2,30, 2,31, 2,32, 2,33. Tá vendo? Ó? Aí depois continuaria 2,34, 35, 36 e finalmente o 37. Ou seja, esse ponto P ele está exatamente na posição 2,33. Nossa resposta, então, letra C, muito fácil, não acha? Então, deixa o like no vídeo. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu! Fui! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa 6ª questão da pré-avaliação diagnóstica de Pernambuco para as turmas de ensino médio, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar funções do segundo grau, fatoriação, então é uma questãozinha bem interessante e clássica, tá bom? Lembrando a vocês aí que se gostou do vídeo, deixa o like, não é inscrito ainda no canal? Se inscreve aí, me dá uma ajuda. Compartilha também esse vídeo com os amigos que vão realizar essa mesma avaliação diagnóstica. Conto com a ajuda de vocês, tá bom?
Ficou alguma dúvida? Mesmo depois de assistir o vídeo, deixa um comentário aqui com a dúvida e eu te respondo. Tranquilo? Vamos à questão? A questão diz assim, ó. As raízes do polinômio p de x, que é igual a 2x ao quadrado menos 2x menos 40, são 5 e menos 4. A expressão que representa esse polinômio na forma fatorada é, gente, forma fatorada, forma de fatores, ou seja, forma de multiplicação. Tranquilo? Ó, polinômio do segundo grau, não pode esquecer disso. O formato dele, você já estudou lá desde o 9º ano do fundamental. É esse daqui, ó. Ax² mais bx mais c. Então, A é o número que acompanha o x², que nesse caso é 2. O B acompanha o x, nesse caso ele é menos 2. E o C vem sozinho, no caso, menos 40. Beleza? Essas raízes aqui, ó, elas também podem ser chamadas de zeros da função. São os valores que você vai encontrar quando igualar esse polinômio a zero, né? Quando você for resolver a equação do segundo grau. Tranquilo? Só que eu não preciso resolver essa equação. As soluções, as raízes, elas já estão dadas aqui. Então, bora logo para a forma fatorada, tá? A forma fatorada, que eu vou te dar uma dica aqui, vai funcionar sempre desse jeito quando você tiver um polinômio quadrático, um polinômio do segundo grau. Então, vai ficar assim, ó. Esse polinômio na forma fatorada é sempre o coeficiente A, ou seja, o coeficiente que vem junto de x ao quadrado, vezes x menos 1 na raiz, que eu vou chamar de raiz 1, vezes x menos a outra raiz, que eu vou chamar de raiz 2. Tá bom? Então, é só você substituir aqui o coeficiente A e as duas raízes que você vai encontrar de cara a forma fatorada. Tudo bem? Vamos ver que aqui o nosso A vale 2, ó, é o número que vem junto do x ao quadrado. E que as nossas raízes são 5 e menos 4. Então, fazendo essa troca do A pelo 2, da raiz 1 por 5 e da raiz 2 por menos 4, nós vamos ficar com isso aqui, ó. 2, que é o A, vezes x menos 5, que é a primeira raiz, vezes x menos menos 4, ó, lembra, é x menos a segunda raiz, ó. Então, vai ficar x menos menos 4, que é a mesma coisa que x mais 4. Tá vendo, ó? A é 2, então 2 vezes x menos a primeira raiz, que é 5, vai ficar x menos 5, vezes x menos a segunda raiz, que é x menos menos 4, vai ficar x mais 4. Onde é que eu vou encontrar essa resposta, Wagner? Aqui, gente, na alternativa E, ó. Ela está exatamente do mesmo jeitinho. Pode olhar para ela, marcar e correr para o abraço. Tranquilo? Gostou da resolução? Achou fácil? Espero que sim. Espero que tenha servido para vocês. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais vídeos para vocês. Vou ficando por aqui, então. Obrigado pela atenção de todos e eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais questões aí da nossa pré-avaliação diagnóstica de Pernambuco, beleza? Questãozinha 7 agora para as turmas do ensino médio. Tranquilo, gente? Uma questãozinha aí de porcentagens. Inclusive, a gente tem aulas aí no canal falando, detalhando um pouquinho mais porcentagem. Se você tiver dificuldade com esse assunto, eu recomendo que você assista aí as nossas aulas na playlist do ensino médio. Tranquilo? Vamos lá para a resolução? Diz assim, ó. Daniele tinha um plano de internet cujo valor mensal era de R$ 89. Ela optou por outro pacote de internet da mesma operadora por oferecer uma conexão mais veloz. Com esse novo plano, o valor mensal pago por Daniele sofreu um aumento de 33%. O novo valor a ser pago pela contratação desse pacote de internet será de... Pessoal,
presta atenção numa coisa. Eu tinha aqui um valor de R$ 89, tá? E esse valor de R$ 89 vai sofrer um aumento de 33%, tá? O que eu costumo dizer sempre para meus alunos é que todo valor que é submetido a uma porcentagem, ele deve ser chamado de 100%, certo? Então, nessas questõezinhas de porcentagem, procura o valor aonde a porcentagem foi aplicada e chama esse valor de 100%, tá certo? Nesse caso, o aumento percentual, o aumento de 33%, ele vai ser aplicado aonde? Em cima dos R$ 89. Então, se esse valor está sendo aplicado sobre os R$ 89, o R$ 89 é o meu 100%, beleza? Então, para você não esquecer jamais, questão de porcentagem, procure o valor da porcentagem que está sendo aplicada e chame esse valor de 100%. Percebeu aqui que o aumento de 33% vai ser aplicado sobre os R$ 89? Então, esse R$ 89 é o meu 100%. Tá? Meu R$ 89 é o 100% e ele vai aumentar 33%. Então, ele vai de 100 para 133%. Concorda? Ó, ele era 100, aumentou 33%, vai para 133%. Então, o novo valor que eu vou pagar é 133% de R$ 89, tá certo? Lembrando que esse 133% eu posso colocar na forma de uma fração, né? 133 sobre 100, ou posso colocar na forma decimal, tá? 1,33, já que os dois zeros do denominador vão se transformar em duas casas decimais, tá? E o mais importante, a preposição de da ideia de multiplicação sempre, tá? Então, a gente vai ficar com 133% de R$ 89, esse 133% eu posso colocar na forma de fração ou decimal. Nesse caso aqui, eu vou colocar na forma decimal 1,33, né? Por quê? Porque 133% é 133 dividido por 100, ou 1,33. E como eu já falei, a preposição de da ideia de multiplicação, tá certo? Eu vou multiplicar aqui 133 vezes 89 e o meu resultado vem com duas casas decimais. Fazendo essa continha aí, eu vou chegar a R$ 118,37, que é justamente, gente, o que está aqui assinalado na alternativa D. Pode marcar o X e correr para o abraço, que essa questão está no papo. Beleza? Gostou da dica? Deixa o like aqui no vídeo. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve e peço, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, tá bom? Assim você vai estar ajudando seus amigos e vai estar divulgando também o trabalho do professor. Tranquilo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma questãozinha da nossa pré-avaliação diagnóstica de Pernambuco para as turmas do ensino médio, tá bom? Essa é uma questãozinha de geometria plana, tá? E eu quero que você acompanhe comigo essa resolução, beleza? Lembrando que, se você gostar do vídeo, deixa aí o like. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve, dá ajuda aí ao professor, tá bom? E principalmente, compartilha esse vídeo com os amigos que vão fazer também a avaliação diagnóstica de Pernambuco a partir agora do dia 23 de março. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, nessa questão aqui, que é uma questão clássica, tá? Já vai guardando, essas são as questões clássicas da avaliação diagnóstica, tá? Não esquece dessas dicas. Bom, diz assim, ó. Em um shopping foi inaugurada uma pista de corrida cujo formato é a justaposição, ou seja, justapor é você juntar duas semicircunferências, duas meias circunferências,
e um retângulo com as medidas indicadas no desenho abaixo. Para a proteção, existe uma mureta e todo o contorno dessa pista, tá certo? Então, você tem aqui uma pista que ela é a justaposição, ela é a junção de um retângulo, né, de dimensões 60 metros por 80 metros, com duas semicircunferências, duas meias circunferências, tá certo? E ao redor dessa pista aqui, você tem uma mureta de proteção, certo? Eu quero saber qual é a extensão dessa mureta de proteção. Gente, a mureta de proteção, ela vai contornar toda a pista aqui, concorda? Então, ela coincide com o perímetro da minha figura. Observem que aqui, na minha figura, eu vou ter 60 metros, que é esse trecho aqui de cima, mais 60 metros, que é esse trecho aqui de baixo, mais metade de uma circunferência aqui do teu lado direito e mais metade de uma circunferência do teu lado esquerdo. Então, na verdade, você vai ter 60 mais 60, 120 metros, desses dois trechinhos retos aqui, ó, mais meia circunferência de um lado, meia circunferência do outro, tá bom? Então, eu já sei que aqui, ó, nessa parte reta, eu tenho 60 mais 60, 120, tá? Eu só preciso agora saber quanto é que mede cada meia circunferência dessa. E é claro, se eu juntar duas meias circunferências, eu vou ter uma circunferência toda, tá? Cujo comprimento, você já sabe, 2πr, tá? É só você lembrar da famosa pizza de catupiry, ó, a dicasinha aqui, ó, a pizza de catupiry, tá bom? Então, você tem, o comprimento é 2π vezes o raio. No entanto, se a gente observar bem aqui na questão, ó, esses 80 metros seria a distância do centro da circunferência para um lado e para o outro, tá? Então, eu teria aqui dois raios, tá? E esses dois raios aqui, ó, tá vendo? Esses dois raios correspondem ao que a gente chama de diâmetro. Tá, ó, eu estou unindo dois pontos da circunferência passando pelo centro. Isso aqui é o que a gente chama de diâmetro. Então, eu posso trocar esses dois raios por um diâmetro, tá? Ó, lembra que o diâmetro corresponde a dois raios. Então, no lugar desse 2r, eu coloco t. Então, o meu comprimento seria o diâmetro vezes π. Inclusive, π aqui ele pede que eu use 3,14. É uma informação, é um dado do problema também, tá certo? E eu vou calcular a circunferência toda, o comprimento dela toda. Por quê? Se eu tenho metade de uma circunferência de um lado, metade do outro, juntando as duas metades, eu vou ter uma circunferência todinha, tá? Então, já vou calcular a circunferência todinha. Onde o meu diâmetro é 80 metros, né? Tá vendo aqui, ó? E o meu π é 3,14. Então, vou ficar com 80 do diâmetro vezes 3,14, que é o valor de π. Eu vou multiplicar aqui 80 vezes 314 e o meu resultado vai ter duas casas decimais. Ou seja, eu vou ficar com 251,20 ou 251,2 metros, tá? Porque se essas medidas aqui estão em metros, esse comprimento lógico está em metros, certo? Mas é essa a resposta que eu quero? Galera, não se empolgue, tá? Ó, tem ela aqui na letra A. Não venha com a história de que eu vou marcar a letra A. Não se empolgue, tá? Isso aqui é só o comprimento da circunferência, ou seja, é só o comprimento dessas duas meias circunferências. Além disso, ainda tenho mais essas duas partezinhas retas. 60 daqui, mais 60 daqui, ou seja, eu tenho mais 120 metros além dessa partezinha aqui. Então, na verdade, o comprimento da minha mureta vai ser o comprimento da circunferência toda, mais essa partinha retinha de cima, mais essa partinha reta de baixo. Ou seja, é o comprimento da circunferência, 251,2, mais 120. Por que 120? 60 de cima, mais 60 de baixo, tá? Então, 251,2 das duas meias circunferências, das duas semicircunferências,
mais 60 de cima, mais 60 de baixo. Somando tudo, você vai chegar aqui em 371,20, e essa sim é a nossa resposta correta. Então, ao invés de você querer se emocionar para marcar logo a letra A, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, leia o enunciado direitinho, veja que ele quer o contorno da pista todinha e não só das duas semicircunferências, e chegando a essa conclusão, você vai matar o problema e vai marcar a alternativa B, tá bom? Essa resposta seria a alternativa A, se ele dissesse aqui que a mureta ela só está na parte circular. Então, se eu só tivesse mureta na parte circular, aí sim a resposta seria 251,20, aí sim seria a letra A. Tranquilo? Gostou da dica? Se gostou, deixa o like no vídeo, tá? E se inscreve no canal, que isso é super importante para a gente, beleza? Então, obrigado aí pela atenção de vocês, espero que a dica tenha funcionado, tenha servido, tá? E a gente volta no próximo vídeo. Obrigado aí, galera. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à questão número 9 da nossa pré-avaliação diagnóstica para as turmas do ensino médio, tá bom? Aqui vocês veem uma questãozinha de geometria espacial, tá? Geometria espacial métrica. A gente vai calcular sólidos. Então, questãozinha clássica também, sempre as questõezinhas clássicas, aquelas que sempre aparecem nesse tipo de avaliação, beleza? Diz aqui a nossa questão 9. Amanda comprou uma forma de bolo com formato de bloco retangular, cujas medidas internas estão representadas na figura abaixo, certo? Como eu me preocupei se esse tamanho aqui ele está visível para vocês, principalmente para quem está assistindo essa aula no celular, eu resolvi dar um realce aqui, tá? Ó, então você tem esse comprimento da tua forma de bolo, que é de 30 centímetros, a largura 20 centímetros e essa altura aqui, ó, ela é 5 centímetros, tá? Eu fico preocupado se realmente vocês estão conseguindo visualizar isso, principalmente para quem está nas telas menores, tá bom? Então, ó, aqui estão as dimensões da nossa forma de bolo. Eu quero saber a capacidade máxima em centímetros cúbicos dessa forma. Gente, capacidade é a mesma coisa que volume, tá? Então, capacidade é a mesma coisa que volume. E no caso de um bloco retangular ou de um paralelepípedo, como queiram, tá certo? Para calcular esse volume, você vai utilizar aquele famoso princípio de Cavalieri, tá bom? No princípio de Cavalieri, você vai calcular a área da base e multiplicar pela altura. Ou melhor, você vai multiplicar as três dimensões, tá? Ó, porque a área da base é comprimento vezes largura, tá? E eu vou multiplicar essa área da base pela altura. Então, na prática, para achar esse volume, você vai multiplicar as três dimensões, tá? Ó, comprimento, largura e altura. E assim você encontra o teu volume, a tua capacidade, tá? Então, volume é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, é só você pegar esses valores aqui e colocar na tua expressão, tá? Vai ficar o comprimento 30 vezes a largura 20 vezes a altura 5, tá? Ó, 30 vezes 20 vezes 5, né? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30, com 2 zeros vai ficar 3.000, tá bom? Então, 3.000 é o meu volume. A unidade de medida, percebam, se eu estou multiplicando centímetros 3 vezes, ó, multiplicar centímetros 3 vezes é colocar centímetro ao cubo. Veja que a minha resposta aqui está em centímetros cúbicos, ou centímetros ao cubo, e é justamente nessa unidade que ele quer que eu dê a resposta. Ou seja, não há necessidade de a gente fazer nenhuma espécie de transformação, e aí é correr para a resposta certa, que vai estar, logicamente, aqui na alternativa E, tá bom? Então, uma questão simples,
rápida, fácil e clássica, que eu tenho certeza vai aparecer na nossa avaliação diagnóstica de Pernambuco, que começa aí no dia 23 de março. Beleza? Se gostou da dica, deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela moral pra gente, compartilha os vídeos com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo da resolução da próxima questão, tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Continuando a nossa resolução de questões visando a avaliação diagnóstica do estado de Pernambuco, tá? Questãozinha aí para a galera do ensino médio, tá? E aí a gente vai trabalhar com tabelas, tá? Tabelas, inclusive você que vai fazer Enem, já vá se ligando nas dicas aqui, porque essas questões que aparecem na avaliação diagnóstica, elas são muito parecidas, elas são similares aí às questões do Enem, beleza? Olha o que nós temos aqui. A tabela abaixo relaciona as matrículas das crianças de 0 a 7 anos nas instituições estaduais de ensino nas 5 sub-regiões de um determinado estado no ano de 2010. Então, você tem aqui, ó, as 5 sub-regiões e as matrículas por idade, né? 6 a 7 anos, 4 a 5 anos, 0 a 3 anos. Beleza? Tá tudo aqui, ó. Para você saber cada informação dessa, basta você relacionar a linha que ela está com a coluna onde ela está. Por exemplo, esse 1004 aqui, ó, representa as matrículas de crianças de 6 a 7 anos na sub-região 1. Esse 3.993 aqui, por exemplo, representa as matrículas de crianças de 4 a 5 anos na sub-região 4. E assim, sucessivamente, com todas as outras informações, tá? Então, em cada célula dessa, para saber a informação referente a ela, basta você relacionar a coluna onde ela está com a linha onde ela está, perfeito? Bom, mas vamos para o comando da questão aqui, ó. Ele diz assim: de acordo com os dados dessa tabela, as duas regiões que apresentaram a maior quantidade de crianças de 0 a 7 anos matriculadas em instituições estaduais de ensino foram, presta atenção, gente, de 0 a 7 anos contempla as crianças de 0 a 3 anos, as de 4 e 5 anos, as de 6 e 7 anos, tá? A informação de cada sub-região está numa linha, ó. Sub-região 1, nessa linha aqui, sub-região 2, sub-região 3, 4 e 5. Ele quer saber as duas que apresentaram a maior quantidade. Então, para eu saber disso, basta eu somar as informações de cada linha. Onde eu tiver as duas somas maiores, claro, estará a minha resposta, tá? Então, vou começar por aqui, ó, região 1. Eu vou somar 1004 com 1224 com 1188 e eu vou encontrar 3416, tá? Se eu quiser somar aqui os valores da sub-região 2, né, 259 com 301 com 334, posso colocar aqui também. Mas já dá para perceber que essa quantidade aqui ela está muito abaixo das outras. Então, certamente ela não é uma das sub-regiões que mais matricularam. Então, para a gente não perder muito tempo, eu nem vou fazer essa soma aí, tá bom? Se você quiser somar esses três valores, você pode, tá? A gente vai pular isso, porque, evidentemente, essas quantidades estão muito abaixo das demais e aí não contempla o que a questão está me pedindo, as maiores quantidades, tá? Aqui, certamente, é a menor quantidade das 5, tá? Então, já vou aqui para 3, ó. Na sub-região 3, eu vou somar 1410 com 1615 com 1674, eu vou ter como resultado 4.699, certo?
Da mesma maneira, na sub-região 4, eu somo 1.617 com 3.993 com 2.802. E eu chego a 8.412. E para terminar, sub-região 5, onde eu vou somar 1.561, 1.884, 1.267, que vai me dar um total aí de 4.712, tá? Ele quer as duas regiões que apresentaram a maior quantidade de crianças matriculadas. Evidentemente que a maior está aqui, 8.412, referente à sub-região 4, e a segunda maior, evidentemente, que está aqui, 4.712, referente à sub-região 5. Ou seja, quais foram aí as sub-regiões que mais matricularam crianças? Sub-regiões 4 e 5. 4 e 5 está justamente aqui na minha alternativa E. Então, ela é a nossa resposta. Beleza? Questãozinha fácil, só análise de gráfico, de tabela, relacionar a coluna onde está a informação com a linha onde está a informação, é sucesso total. Tranquilo? Gostou desse vídeo? Deixa o like aí, tá? Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve, dá aquela moralzinha pro professor. E outra, divulga o nosso material para os amigos, tá? Nem todo mundo tem a facilidade com matemática que você tem, tá bom? Então, vamos ajudar ajudando. Tranquilo? Então, vou ficando por aqui. Agradeço aí a atenção de vocês, a audiência, e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma questãozinha aí de número 11 da nossa pré-avaliação diagnóstica do estado de Pernambuco. Tranquilo? Essa daí é uma questão que vai trabalhar funções, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse gráfico, nessa análise que nós vamos fazer, para que você se dê muito bem na nossa avaliação diagnóstica, que já começa a partir de amanhã em todo o estado de Pernambuco. Tranquilo? Então, acompanha comigo aqui, Observe abaixo o gráfico da função f, definida do intervalo menos 5 até 6, fechado, até o intervalo menos 4 até 4, fechado também. Gente, primeira coisa, esse primeiro intervalo aqui é o que a gente chama domínio da função, tá? Basicamente, ele vai contemplar o conjunto de valores de x, os quais estão definidos essa função. E aqui, gente, está o meu contradomínio. Em tese, o conjunto dos valores de y que está apto a receber as correspondências oriundas de x. Beleza? Então, nós temos aqui um gráfico, né? Que, na verdade, é um gráfico definido por várias sentenças, né? Nesse trecho aqui, de menos 5 até menos 2, você tem uma função quadrática. De menos 2 até menos 1, você tem uma função constante. No caso aqui, de menos 1 até 1, você tem uma função do primeiro grau crescente. Novamente, no intervalo de 1 a 3, uma função constante. E no intervalo de 3 a 6, você tem aqui uma função quadrática também. Beleza? Mas ele quer saber o quê? A função f é estritamente decrescente. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo para vocês, observem aqui o eixo X, Observem que aqui na extremidade direita você tem uma setinha. Para que serve essa setinha? Para você orientar o sentido da função, ou seja, a função ela segue da esquerda para a direita. Então, essa setinha aqui, gente, ela não é um enfeite, tá? Ela é uma orientação. Eu devo analisar a minha função, neste caso, da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá bom? No caso aqui, a gente vai definir a função para um intervalo do domínio, tá bom? Então, onde é que essa função ela vai ser decrescente?
Onde é que ela está variando para menos, variando para baixo? Claro, se você olhar, você vai perceber dois intervalos de decrescência dessa função. Aqui, né, ó, do menos 5 de x até o menos 3 de x, ó, ela está decrescendo, tá? É a parte decrescente dessa função quadrática, tá? Depois vem a parte crescente da função quadrática, que é crescente, não é decrescente. Aqui ela é constante, crescente novamente, constante, crescente aqui nesse primeiro pedacinho, e aí nesse segundo pedacinho da segunda função quadrática, novamente nós vamos ter a função decrescente, no intervalo de 4 até 6. Então perceba, a minha função ela vai ser decrescente daqui para cá, ó, de menos 5 de x até menos 3, e depois ela só vai ser decrescente novamente no intervalo que começa em 4 e vai até 6. Ou seja, ó, minha resposta aqui, ó, a minha função é estritamente decrescente no intervalo fechado de menos 5 até menos 3, tá bom? E ela é fechada também, e ela é decrescente também, perdão, no intervalo fechado de 4 a 6. Então, nesses dois intervalos fechados, de menos 5 até menos 3, de 4 a 6, você percebe que a tua função está variando para menos. Portanto, ela é uma função decrescente. Nossa resposta, portanto, está aqui, ó, como já vimos, na alternativa D, tá bom? Belezinha aí, gente? Questão fácil, somente análise de gráfico, tá bom? Então, gostou do vídeo? Gostou da dica? Deixe seu like aí, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os colegas, tá bom? Vou ficando por aqui. Em seguida, mais vídeos, mais questões da nossa pré-avaliação diagnóstica, tá bom? Obrigado, vou ficando por aqui e um abraço. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão número 12 aí da nossa pré-avaliação diagnóstica para as turmas de ensino médio, tá bom? É uma questãozinha aí de funções, mais especificamente função do primeiro grau, tá bom? Então, acompanhe as dicas aqui para você aprender um pouquinho mais sobre essa função, tá bom? Veja só, temos aqui, observe abaixo o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, tá? Essa função aqui, o gráfico está aqui, bonitinho, e eu quero saber qual é a lei de formação dessa função. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico e eu quero achar a lei de formação. Eu vou ter que lembrar algumas coisas que eu sei sobre a função do primeiro grau. Primeiro, que o gráfico dessa função é uma reta, que pode estar inclinada para cima ou para baixo. Nesse caso, está inclinada para baixo, certo? Vamos lembrar também que essa função do primeiro grau, ela está definida por um polinômio do primeiro grau, tá? Então, posso dizer que o formato geral de uma função do primeiro grau é f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, tá bom? Esse daqui é o formatão geral dela, tá? Esse coeficiente b aqui, ó, esse rapaz que vem sozinho aqui, ele é chamado de coeficiente linear ou valor inicial da função, tá bom? Ó, esse coeficiente b, que é o coeficiente que vem sozinho, ele é chamado de coeficiente linear ou valor inicial da função, tá? Como é que eu encontro ele? É simples. No gráfico, é mais fácil ainda. É só você encontrar o ponto aonde a função cortou o eixo vertical. No caso aqui, o eixo y, tá bom? Ó, então, aonde a minha função cortou o eixo vertical, eu tenho o valor de b. Nesse caso aqui, eu tenho um ponto, ó, 0 de x e 3 de y. É o meu ponto inicial, tá bom? Então, já dá para ver que 3 é o meu valor de b, tá bom? Outra maneira de você encontrar o valor inicial, caso você não tenha o gráfico, é observar que, se ele é o valor inicial, x é igual a 0, tá? Então, você vai ter a vezes 0, que é 0,
vai ficar f de x igual a b, tá? Ó. Então, quando x for zero, o correspondente de zero vai ser o b. No caso aqui, o correspondente de zero vai ser o 3. Por isso que o b é 3, tá bom? Então, tem como você perceber esse coeficiente linear, ou esse valor inicial, de duas formas. No gráfico, aonde você corta o eixo vertical. Ó, o valor de y é o coeficiente linear. Ou aplicando o valor inicial, que é x igual a zero. Trocando x por zero, o resultado que eu encontrar aqui, ó, é o correspondente de zero. Ou seja, no caso aqui seria o b, tá bom? Achamos já o meu coeficiente linear, o meu valor de b. Falta, no entanto, achar o valor desse a aqui. E esse a aqui é o que a gente chama de coeficiente angular, ou inclinação da reta, tá? Esse a, que é o número que vem junto do x, ele é o coeficiente angular, ou a inclinação da reta, tá? E aí, para determinar essa inclinação, esse coeficiente angular, eu vou precisar ou de 2 pontos, para determinar uma variação entre eles, ou de um ângulo. No caso aqui, como eu não tenho ângulo nenhum, claro que eu vou aproveitar 2 pontos, tá? Eu já tenho aqui o ponto 0 de x e 3 de y, que eu chamei de ponto inicial, e eu tenho outros pontos aqui, ó, cujas coordenadas são conhecidas. Poderia escolher qualquer um deles, tá? Posso escolher o menos 1 e 4, posso escolher o 2 e 1, ou eu posso escolher o 3 e 0, tá bom? Digamos que eu escolha esse aqui, ó, 2 e 1, 2 de x e 1 de y. E diga que ele é o meu ponto final. A variação entre o ponto inicial e o final vai me dar a minha inclinação. De que maneira? A inclinação é a variação de y dividido pela variação de x. Ou seja, é o y final menos o y inicial, x final menos o x inicial. Claro que nesse caso aqui, ó, o y final ele é 1, o x final ele é 2. O y inicial é 3 e o x inicial é 0. Então, substituindo aqui, o que, que vai acontecer? Eu vou ter y final, que é 1, menos y inicial, que é 3, dividido por x final, que é 2, menos x inicial, que é 0. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos 3, dividido por 2, menos 0. 1 menos 3 dá menos 2, 2 menos 0 dá 2. Menos 2 dividido por 2 é a mesma coisa que menos 1. Então, aqui eu já encontrei a variação da minha função, ou o coeficiente angular da minha função do primeiro grau. Então, indica aí que o meu A ele vale menos 1. Então, veja que aqui a gente já resolveu o problema, porque eu já encontrei o valor de A e eu já encontrei o valor de B. É só pegar esses dois e colocá-los aqui no lugar do A e do B do formato geral. Então, dessa maneira, eu vou ter menos 1x ou menos x mais 3. E essa é a minha resposta. Tá vendo? Ó, no lugar do A eu coloquei menos 1, então menos 1x, menos x, mais o B, que é 3. Então, essa é a lei de formação da minha função do primeiro grau. Fácil, fácil. Você vem aqui, ó, e encontra a resposta C como resposta, tá bom? Tranquilo? Gostou da dica? Ó, muito fácil resolver função do primeiro grau dessa forma, tá? Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, repassa esse vídeo para os amigos e bora estudar, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais vídeo da nossa pré-avaliação diagnóstica. Tranquilo? Um abraço a todos e eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? 13ª questão da nossa pré-avaliação diagnóstica para as turmas do ensino médio, tá bom? Nessa questão aqui a gente vai falar um pouquinho de proporcionalidade, tranquilo? Então, se liga nas dicas aí e aprende, beleza?
Vamos ver o que traz essa questão aqui. Uma decoradora de festas utiliza cilindros de gás hélio de mesmo volume para encher balões. Com 3 desses cilindros, ela consegue encher 45 balões do mesmo tamanho, terminando com todo o conteúdo dos cilindros. Essa decoradora precisa encher 105 desses balões para uma festa de aniversário. Quero saber quantos desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões dessa festa. Então, vamos lá. Aqui, gente, você já percebeu que é uma comparação proporcional. E que, na verdade, o que eu estou comparando aqui? Eu estou comparando a quantidade de cilindros de gás com a quantidade de balões que eu consigo encher com esse gás. Tá? Ó, então, tem uma comparação entre a quantidade de cilindros de gás e a quantidade de balões que eu consigo encher. Diz o problema que com 3 cilindros eu consigo encher 45 balões. Então, ó, tá aqui, 3 cilindros, 45 balões. No entanto, eu preciso encher 105 balões. E daí, quantos cilindros eu vou precisar? Não sabemos. Vou colocar aqui um X no número de cilindros, que é a quantidade suficiente para poder encher 105 balões. Certo? Então, marquei aqui as minhas grandezas, tabelei os dados tudo direitinho. E agora eu preciso ver qual é o tipo de proporcionalidade que eu tenho aqui. Ou seja, se é uma proporcionalidade direta ou uma proporcionalidade inversa. Para saber disso, eu vou simular a variação de um desses valores aqui, de uma dessas grandezas. Então, vamos supor que eu aumente a quantidade de cilindros de gás. Logicamente, com mais cilindros de gás, eu vou conseguir encher mais balões também. Obviamente, se eu tivesse imaginado menos cilindros de gás, eu teria enchido menos balões, tá? Para mais cilindros, eu consigo encher mais balões. Para menos cilindros, menos balões. Significa dizer que a variação dos valores das duas grandezas se dá no mesmo sentido. Ou seja, é uma relação diretamente proporcional. Você já pode colocar aqui a barra de fração e a igualdade do jeitinho que está aqui, tá? E montada a proporção, você vai fazer o famoso X da Xuxa, né? Ó, 3 vezes 105 de um lado, X vezes 45 do outro. Então, você vai ter 45 vezes X, 45x. Do outro lado, você vai ter 3 vezes 105, que dá 315. Ó, 45 vezes x, 105 vezes 3. 45 vezes x, 3 vezes 105. Tá? Ó, 45x igual a 315. Beleza? Esse 45, no entanto, está multiplicando x. Ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 315 dividido por 45, fazendo a continha aqui, eu vou chegar a 7. Ou seja, x é igual a 7, é a quantidade de cilindros de gás que eu vou precisar para encher os 105 balões. Se são 7 cilindros, onde é que eu vou ter a minha resposta? Bem aqui, gente, na alternativa D, tá bom? Então, ó, identificou as grandezas, tabelou os dados, viu se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, montou a proporção, X da Xuxa, simplifica, dá a resposta, tá? Quando essas duas grandezas são diretamente proporcionais, coloca a proporção do jeitinho que ela tá. Se uma tivesse aumentado e a outra diminuído, teria que manter uma razão, uma fração, e inverter a outra, tá? Você poderia inverter a primeira, manter na segunda, manter a primeira, inverter na segunda. Se fossem inversamente proporcionais, daria o mesmo resultado. Tranquilo? Então, essa é a dicasinha que eu tenho para passar para vocês, para essa questão número 13, tá bom? Uma questão de proporcionalidades. Tranquilo? Gostou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com a galera aí, tá bom? Vou ficando por aqui, agradecendo aí a presença de vocês e até o próximo vídeo.
eu fui.